Amém, amada igreja? Em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a palavra nessa noite, eu gostaria de orar por alguns irmãos que estão passando pelo vale da enfermidade. Nós cremos e servimos um Deus que pode mudar circunstâncias, né? A igreja orou, nós apresentamos aqui o caso de uma irmã, já tem acho que uns 2 meses, que ela sofreu um acidente de avião, aqueles pequenininhos que só cabe 2 pessoas, esqueci o nome daquilo. O aparelho caiu, ela e o esposo sofreram fraturas gravíssimas, mas a mão de Deus interferiu ali. Já tem mais de 30 dias, eu trouxe aqui para a igreja, nós oramos, o esposo já está andando. Era impossível para a medicina. E ela, que parecia que não era tão grave, para a glória do nome de Jesus, terça-feira vai receber alta. Irmãos, a igreja orou, não só a nossa, mas a dela também lá de Primavera. E quando a igreja se põe a orar, quando a igreja cumpre o seu papel, Deus ouve. Estamos orando aqui pelo irmão Zequinha, Deus está agindo lá. Quantos irmãos, quando a pandemia estourou lá em 2020, nós entramos em oração e Deus foi cuidando de um a um. Outros Deus preferiu levar, nós não sabemos o porquê, nós só vamos entender isso na glória. Mas nós estamos aqui, estamos caminhando. O nosso Deus é tão, mas tão maravilhoso, que nós teríamos que estar aqui todos os cultos, mesmo quando não fosse dia de culto, adorando ao nosso Deus. Porque Deus é fiel e Deus é bom, irmãos. Deus é bom em todo o tempo, e o tempo todo Deus é bom. Nossa irmã Leudes é uma testemunha, ela chegou na beira da morte com o Covid. Mas ela clamou ao Senhor e a igreja intercedeu. Está aqui a Leudes para testemunhar. Irmã Noelice passou por isso. E quantos de nós aqui? A irmã Elaine é um testemunho vivo do poder e do milagre de Deus. A Elaine é um milagre. Ela tem uma enfermidade que ela carrega na vida dela, que muitos pacientes com o mesmo quadro morrem em pouco tempo. A Elaine está aí, viva, até a hora que Deus falar que chega. Ou Deus cura, ou Deus vai levar, mas ela está aí viva. Irmãos, vamos orar. A igreja, o papel da igreja é orar. Muitos não estão aqui hoje por motivos talvez financeiros, problemas familiares, mas não estão aqui. Outros com medo do contágio do Covid. Irmãos, a Bíblia tem promessas para nós. A Bíblia promete, Deus nunca falhou, não vai falhar com você hoje. Tudo que nós fizermos nessa terra tem que ser movido por fé. Se você crer no que está escrito aqui, vai acontecer, porque Deus ele não vai deixar ser mentiroso. E a Bíblia nos promete que Deus cuida dos seus, Deus guarda os seus. Deus está te guardando, irmãos. Deus está te preservando. Se você tomar uma atitude de fé, Senhor, eu vou cultuar o Senhor. Eu creio na tua promessa que diz: 1000 cairá do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque a tua palavra está dizendo. Isso é fé. Você viu o que está escrito e você se apropria daquela palavra. Mas quando você faz por medo, não, eu não vou não. É perigoso. Eu não vou na igreja cultuar o Senhor, não. É muito perigoso o contágio. Irmãos, o mal está aí. O mal está aí todo dia, batendo na nossa porta. O que você precisa fazer é tomar decisões de fé, por fé, em fé em Jesus. Vamos orar como igreja, vamos levantar um clamor pela nossa casa. Eu convido a igreja a se posicionar como soldado, ficar de pé. Não sei qual é o problema que você está carregando hoje.
Mas se você usar sua fé no Senhor, Deus vai ouvir a sua oração. Quero apresentar aqui a irmã da irmã Aparecida, a Hilda, que está internada, né, com Covid. A filha dela que está cuidando também está com suspeita. E a nossa irmã Jurami, que está com um problema no pulmão, em decorrência da gripe que ela teve. Mas nós vamos orar. E você vai apresentar os seus problemas diante de Deus. E você vai testemunhar o que Deus vai fazer, amém? Pai amado e santo, Senhor, nós estamos aqui nessa noite como igreja, Pai. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos fala, a Tua palavra está registrado, que o Senhor deu autoridade, que o Senhor deu poder à igreja, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós temos perecido, nós temos falhado, porque nós não estamos obedecendo a Tua palavra. Ah, Senhor, nesta hora queremos colocar nossa casa diante de Ti, queremos colocar nossa família, nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Pai, se estamos nessa terra é porque o Senhor tem nos permitido a viver. Se estamos aqui hoje de pé, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, força para caminhar. Ah, Paizinho amado, se nós ainda não partimos dessa terra é porque não foi permitido pelo Senhor. Paizinho, queremos orar a Ti nesse momento, que o Senhor envia Teu exército sobre a terra, Pai. Senhor, vai desfazendo todas as artimanhas que Satanás tem se levantado contra os Teus filhos. Que a igreja do Senhor venha, Senhor, viver por fé, Senhor, e não por vistas. Ó, Paizinho, visita neste momento a vida da Hilda, Senhor, a vida da Drine. Senhor Jesus, que a mão do Senhor possa guardá-las, livrá-las da morte, ó Pai. Dê força para elas vencerem, ó Pai. Visita a Tua filha Jurami nesta hora, Pai querido, que o pulmão da Tua filha venha ser curado, venha ser sarado de toda enfermidade, de toda infecção, ó Pai. Toda retaliação, meu Deus, que venha sobre os Teus filhos, Pai, que nessa hora a mão do Senhor venha nos guardar, nos curar, nos salvar, Pai querido. Visita, Senhor, cada membro da nossa casa. Visita, Senhor, cada membro, Senhor, desta igreja. Cada filho, Senhor, que congrega conosco aqui. Nós entramos, Pai amado, nessa brecha por eles. Levanta, Senhor, os que estão desanimados. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Pai, levanta, Senhor, repreenda, meu Pai, toda ação demoníaca, toda ação diabólica, e que essas vidas, Senhor, possa Te glorificar e Te exaltar e saber que o Senhor é Deus. Aleluias, ó Pai. Nós agradecemos, Pai, e declaramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, amada igreja. Fico feliz de ver Gabriel. Em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar a igreja, com a amada igreja, no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos para entrar no que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Romanos 12. Diz assim para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por enquanto, esses versículos. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Depois a gente volta aí. Gênesis capítulo 4. Irmãos, antes de entrar em Gênesis, Paulo está nos falando aqui que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Você é um sacrifício a Deus? Você tem se apresentado como sacrifício a Deus? Muitas vezes a gente fica assim meio perturbado. Como assim sacrifício?
Na antiga aliança, sacrifício é quando pegava um animal para substituir o pecado. O sacerdote matava aquele animal e aquele que tinha cometido o pecado, ele era uma troca, uma substituição. O sangue do animal pelo pecado daquela vida que tinha cometido. Era uma substituição, chamada a remissão ali dos pecados. Mas vem a época do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é esse animal, o Cordeiro Santo, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Então ele se apresenta como um sacrifício diante de Deus. Por isso ele morre na cruz. E quem são as pessoas que esse sangue vai alcançar? Aí é que está a questão. Esse sangue libertador, perdoador, alcança aqueles que creem, os que têm fé. Então, para você entender a mensagem dessa noite, é preciso que você guarde no seu coração que tudo que você vai fazer a Deus, se você não tiver fé naquilo que você está fazendo, não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Muitas pessoas na igreja hoje, do século 21, elas pensam que trazendo ofertas financeiras altas, pondo no gasofilácio, ou comprando objetos, cestas básicas, ou trabalhando na obra, sendo aquelas pessoas ativas na obra, elas acham que isso coloca Deus na parede, e Deus agora é obrigada a retribuir a elas, porque elas são obreiras, fazem as coisas, elas dão oferta. Mas se você vai ler a palavra de Deus, Deus não está preso no nosso preço. Não importa o que eu dê, o que eu faça, Deus, se primeiro não começa por fé no meu coração. Eu posso limpar o chão desta igreja, mas se eu fizer isso por amor a Deus, como se eu estivesse fazendo uma oferta a Deus, então já muda a história, porque eu estou fazendo, entregando no altar. Quando eu vou trazer o meu dízimo, a minha oferta no gasofilácio, se primeiro a transformação não está aqui, irmãos, é só dinheiro. Você não está fazendo por fé, você está fazendo por religiosidade. E Deus também não vai receber. Mas a menor coisa que você fizer, se você colocar fé para Deus, você pode ter certeza que é recebido no céu. Porque nós não temos tanto sucesso, porque nossas vidas cristãs é uma vida tão medíocre, no sentido de pequena. A gente não avança, a gente não consegue ver aquilo que a Bíblia promete que tem para nós. Por que a gente não consegue? Porque nós não cremos, irmãos. Nós não cremos. Nós escolhemos crer em algumas coisas e não crer nas outras. Você pode achar você pode falar no seu coração, essa irmã está doida. Como que fala uma coisa assim, desse jeito para nós? Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não precisa ouvir pregador falar não, leia a Bíblia, viva a sua experiência. Conheça o Deus que você pensa que está servindo. Conheça Deus, conheça Ele te conhece. Mas será que você o conhece? Você colocado em uma prova, será que o seu coração consegue vencer essa prova? Se Deus permitir que você ande por um deserto sem comida, sem água, um dia, será que você vai permanecer fiel a Ele? Uma certeza eu tenho, Ele jamais vai te abandonar. Mas Deus não é como nós, irmãos. Se um dos meus 3 filhos estiver passando por uma necessidade e eu ver que eles estão ali chorando,
certamente o meu coração vai se comover e vai querer dar. Ainda que aquilo não seja bom para eles. Porque eu não quero que eles sofram, eu não quero que eles chorem. Mas Deus não é como o homem. Se Deus vê o filho dele chorando por um problema, mas se Deus der aquilo na mão dele, pode matá-lo, pode feri-lo, ele pode machucar outras pessoas. Então Deus vai impedir ele de receber aquilo, porque ele não está preparado para receber. E nós, como crianças birrenta e bicudas, olhamos para Deus e dizemos assim: cadê Deus? Deus não faz nada por mim. Por que eu estou passando isso na minha vida? Porque Deus não existe, Deus não gosta de mim. Somos crianças birrentas, mimadas. Quando nós aprendermos a ouvir os não de Deus, o sim vai ser mais fácil ter. Aprenda, irmãos, aprenda a conhecer o Senhor, o seu Deus, antes que seja tarde demais. A história que nós vamos ler aqui, a primeira história, eu vou apresentar à amada igreja 3 exemplos, para que você consiga ter um pouquinho de entendimento sobre esse sacrifício vivo a Deus, sobre conhecer Deus. A primeira história que eu escolhi, tem muitas histórias na Bíblia, muitas, mas eu escolhi a primeira família que Deus fez, a história de Eva e Adão, né? Nós conhecemos a história de tanto ouvir as pessoas falarem. A Bíblia vai mostrar para nós aqui a história de 2 irmãos, Caim e Abel. Vamos ler o texto, porque aí depois eu vou comentando rapidinho. O texto fala assim para nós, capítulo 4 de Gênesis: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Só esses poucos versículos aí. O que a história nos mostra? Que os 2 irmãos, um cuidava do campo e o outro dos animais. Que os 2, chegado um determinado tempo, os 2 vai ofertar a Deus. Caim traz a sua oferta e deposita a Deus. Abel traz da sua oferta, a Bíblia diz que é das primícias, né, que ele escolhe, e traz a Deus também. Só que o texto vai nos mostrar que Deus rejeita a oferta de Caim, a oferta de Caim e a sua oferta. E ao mesmo tempo o texto nos revela que a oferta de Abel foi aceita, Abel e a sua oferta. A questão ali dessas ofertas é algo que vai ser tão profundo. A Bíblia diz que Caim vai ficar tão irado por Deus rejeitá-lo, a ponto dele matar o seu irmão. O sentimento toma conta de Caim a ponto que ele vai lá e mata o próprio irmão. A palavra do Senhor então vai nos mostrar por que Deus recebe de um e rejeita do outro.
Você já parou para meditar nesse texto? Por que será que muitas pessoas acreditam, falam que porque Abel ofereceu o seu melhor? Mas será que é isso que o texto está mostrando? Nós vamos, estudar e nós vamos depois entender isso. A segunda história que eu vou trazer essa noite também é a história de uma outra família. Eles têm gêmeos, Isaac e Rebeca. É livro de Gênesis, capítulo 25. Olha aí, quem quiser acompanhar. Capítulo 25 de Gênesis. Uma história breve também. Preciso ler os textos para que você entenda, senão a gente fica sem compreender aonde quer chegar. Gênesis 25, versículo 29. Vamos começar pelo 29. Lembrando que eles são filhos de Isaac e de Rebeca. Tem toda uma situação ali que a Rebeca não conseguia engravidar, engravida, nasce gêmeos. A história é bem bonita deles. Só que eles já estão maduros, já são homens maduros, Acontece que um desses dias, no versículo 29, diz assim que Jacó, feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, outra história séria na Bíblia. Vocês percebem que lá na história de Caim e Abel, Deus usa dois irmãos. Aqui Deus também vai usar dois irmãos. Na Bíblia nada é por acaso, e nada é exagerado, e nada é enfeitado. Tudo tem um porquê. Deus está mostrando dois exemplos. A cada exemplo que eu estou apresentando à amada igreja, atenta a quem você se encaixa. Será que você está na posição de Caim ou na posição de Abel? Agora você vai analisar se você está na posição de Esaú ou na posição de Jacó. A palavra nos vai mostrar aqui que Esaú, ele chega cansado de uma caça. E ele faminto, e ele não quer nem saber se ele tinha direito à primogenitura. Ele não quer nem saber do que está previsto para ele. Ele quer comer porque ele está faminto, está cansado. E Jacó, astutamente faz essa proposta para ele: me vende, senão eu não te dou minha comida. Ah, então tá bom. A palavra do Senhor Jesus nos mostra esse exemplo, que Esaú também segue o caminho de Caim. Que Esaú, aqui para nós cristãos, ele representa o quê? A minha vontade pessoal. A minha vontade vem sempre antes da vontade de Deus. Traduzindo, se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão, não, eu perdoo o outro, mas esse aqui não, ele me feriu. Não, meu orgulho não permite. Ele feriu o meu orgulho, ele feriu o meu ego. Eu não quero saber dessa pessoa. O que quer dizer isso? Que eu estou olhando para mim e não para a Escritura. A Bíblia diz que eu não posso usar de má fé com o meu próximo, roubar o meu irmão, levar vantagem em cima do meu irmão. Mas, irmãos, não se surpreenda, mas existem muitos cristãos, sabe, aqueles malandrão
que gosta de levar vantagem em tudo. Existe muito cristãos. É vergonhoso falar assim, mas isso acontece. Crentes que são mal falados porque são caloteiros, são pessoas que dão, sabe, prejuízo para terceiros. O que isso representa, irmãos? Olhando para mim, eu que tenho que levar vantagem. Besta é você que olha para o outro e perde. Toda vez que eu olho para mim, em interesse próprio, eu estou me fazendo o papel de Esaú. Esaú representa a carne, a nossa vontade, o meu direito, e não o de Deus. E é isso que a Bíblia está mostrando para nós. Deus está nos mostrando nesses textos, nesses exemplos, a escolha de ser um sacrifício vivo adorando a Deus, e a escolha de Deus depois a gente pensa. Deus em segundo lugar, Deus em segundo plano. Até agora esses exemplos é isso que está nos mostrando, as duas histórias. É claro que a palavra de Deus é viva, toda vez que você for ler, Deus vai te revelar algo. Mas para essa noite, o encargo que Deus me deu foi sobre ser um sacrifício vivo a Deus. Mas como eu posso ser um sacrifício vivo se a vida do ofertante está doente? Outra história que nós vamos entender, lembrando que Jacó, ele vai se destacar porque ele vai buscar as coisas espirituais, mesmo que ele usa desse artifício aqui para cima de Esaú, mas o objetivo dele é o quê? Querer aquilo que Esaú não quer. Uma terceira história que nós vamos usar aqui hoje é os filhos de Eli. Acho que os irmãos já decorou aonde está, né? Porque o pastor Moacir referiu ele, o pastor Helder, sobre essa história. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. É importante que você acompanhe para você entender o contexto. Capítulo 1 de 1 Samuel, do versículo 12. Não, é 1. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, é o 2, 12, 17. É o capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes, como o povo era, que oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozinhando a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida nem crua. Se o ofertante lhe respondia: queima primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, se não, tomá-lei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, essa aqui também é mais uma das histórias terríveis que a Bíblia não esconde dos filhos de Deus. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Esses homens, eles ocupavam o lugar de sacerdote. Eles eram os sacerdotes em Israel, os dois, juntamente com o pai. Acontece que quando iam sacrificar, lembra do sacrifício que eu falei do animal? O certo é primeiro tirar o que é sagrado. Depois que sacrificava a Deus, o que sobrava era do sacerdote, era deles. Mas primeiro a gordura tem todo um requisito. Nós podemos depois estudar
Levíticos e Números. Tinha todo um requisito. E eles conheciam isso, porque eles eram sacerdotes. Foram treinados e criados para isso. Só que os dois meninos, eles, quando chegava o momento de preparar o sacrifício, eles tiravam a melhor parte para eles. Aquilo que sobrava, que ficava para Deus. E quando aquele que ia fazer o sacrifício, o ofertante, ia falar, o dono do sacrifício lá, do animal, não, vamos tirar primeiro o que é do Senhor, da gordura, depois vocês pegam o que quiser. Não, eles chantageavam. Não, eu não quero, tem que ser assim. E então o que nos mostra essa história para nós? O desprezo pelas coisas sagradas. Os filhos de Eli vai representar para nós a condição de um homem tratar as coisas de Deus. Ofni e Finéia, eles eram sacerdotes no templo do Senhor. O dever deles era pegar a oferta do povo e levar a Deus. Mas aqueles homens estavam tão crescidos, tão cheios de que eles eram já os santos ali, que para eles Deus e nada era a mesma coisa. Aí você fala assim, mas hoje nós não temos assim. Hoje nós não temos esses sacerdotes. Irmão, quantas pessoas chegam no templo? Eu estou dizendo o nosso aqui. De qualquer maneira. Não estou dizendo de qualquer maneira de roupa simples, não, irmãos. Estou dizendo de qualquer maneira aqui, ó. Aqui, com desprezo. Com desprezo a Deus, sentado nessa cadeira e navegando na internet, irmãos. Vendo coisas, vídeos que não tem nada a ver relacionado aqui. Não estou dizendo que você está lendo a sua Bíblia. Estou dizendo de pesquisas. Irmão, quantos estão aqui cultuando a este Deus que nós anunciamos e falamos que Ele é um Deus vivo? Estamos aqui com o coração no mundo, irmãos, com uma vida de qualquer maneira. E nós olhamos para a Bíblia e dizemos, nós não somos assim, eu não sou como Ofni e Finéias. Eu sou santo, eu busco um Deus vivo. O meu Deus não é aquele Deus lá de Ofni e Finéias, não. O meu Deus hoje pode tudo. A graça entrou. Sim, irmãos, a graça entrou e isso é mais sério contra nossas vidas. Isso pesa muito mais. Porque hoje não é um sacrifício de bode, é o sacrifício do Filho de Deus. Nós estamos cultuando, é o Filho de Deus. Estamos brincando com aquilo que é santo. Nós estamos tratando as coisas de Deus como Ofni e Finéias. Esquecemos que o nosso Deus vive e que Ele exige que o seu ofertante esteja também com a vida no altar. Estamos desprezando as coisas do Senhor, achando que Deus não está vendo. Quando você toma o seu banho na sua casa, põe a sua roupa, começa aí a preparação para o altar, começa aí o seu sacrifício. Será que você vem para a igreja de qualquer maneira, irmãos? Você vem para a igreja desanimado porque tem que vir para mostrar para alguém? Ou será que você sai da sua casa? Eu vou encontrar o meu Deus. Eu vou ouvir o meu Deus. Irmãos, não é homens que prega aqui não, irmãos. Homens, eu, Helder, ou qualquer outra pessoa que subir aqui, esses que são homens, vai dar conta dos seus pecados diante de Deus. Mas quando você vem por fé, quando você sai da sua casa por fé, eu vou ouvir o meu Deus. Ainda que o altar não esteja na posição, mas Deus vai te honrar. Porque você crê, porque você ama, porque você está buscando, porque você é sincero. Deus mostra na palavra dele que se houver um justo, ele vai até esse justo. Mas quem é justo, irmãos? Irmãos, o que nós estamos fazendo com o nosso Senhor? Quantas vezes nós viemos para a igreja relaxadamente e voltamos relaxadamente para casa, vazios, com a alma doente, com o coração pesado, porque nós não nos tratamos o Senhor como Ele merece.
Aqui é o hospital, irmãos. Aqui é o lugar de você receber o tratamento. Aqui é o lugar que ninguém pode te julgar. Aqui é o lugar de você se curar com Deus. Aqui é o lugar onde você vai colocar os seus pecados, o mais sujo que tiver, diante do Senhor. Deus, eu fiz isso essa semana. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falei. Senhor, eu pensei. Senhor, eu não fiz o que eu devia. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. E Deus vai olhar para você e Ele vai julgar o que está aí dentro, irmãos. Deus vai julgar você pelo que você sente, pelo que você fala, pelo que você faz com Ele. Lembra daquele irmão que sobe lá no altar, eu esqueci o texto, que ele chega e fala assim: Senhor, o fariseu, Senhor, eu sou santo, eu jejuo, eu faço isso, eu não sou igual esse daí, que não te busca. Mas a Bíblia mostra para nós que no coração daquele que estava sendo desprezado pelo fariseu, ele tinha olhado para Deus e falava: Senhor, me perdoe porque eu sou pecador. Senhor, eu não mereço ser chamado teu filho, Senhor. Irmãos, são essas pessoas que Deus está procurando. Pessoas que vê a sua condição, mas não fica preso nessa condição. Ele olha para quem pode mudar a situação. Não adianta nada você ter a postura de Judas, ficar se culpando, se torturando. Ai, porque eu sou pecador, ai, porque eu sou isso. Irmão, se você não olhar para a promessa diz que Jesus perdoa, a promessa diz que Jesus te lava, a promessa diz que Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E se eu crer, se eu tomar posse dessa palavra, então eu sou renovado, eu sou lavado, eu sou transformado. Mas se eu ficar só nos meus pecados, só lamentando porque eu fiz, porque eu sou assim, porque eu sou pecadora, então a cruz não vai fazer nada em você, porque você está preso só em você de novo. Lembra lá de Esaú? Só está em mim, só eu. E a promessa, e o que a Bíblia promete, e o que Deus fez na cruz não vale nada mais. O que Jesus fez encobre, o que Jesus venceu destrói todas as artimanhas de Satanás na nossa vida, irmãos. Porque Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus é o que venceu por nós. Se você atentou para as 3 histórias, de alguma maneira, esses homens, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ofni e Finéias, de alguma maneira, os 6 serviam a Deus. De alguma maneira, do jeito deles. Caim, ele vai agradar, ali a história de Caim e de Abel, ele vai ser rejeitado por Deus. E aí você fala assim: mas por que ele foi rejeitado? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Por que ele vai ser rejeitado? 1 Epístola de João 3, 11 e 12. Eu vou ler para poder ganharmos tempo. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. João escrevendo: que amemos uns aos outros. O que Caim fez com Abel? A igreja está atenta? O que Caim fez com Abel? Pode falar. Matou. Alguém aí está atento, está ligado. Caim matou seu irmão. E olha o que João está falando para nós. João está dando luz. A Bíblia explica a Bíblia. Não precisa de ninguém ficar inventando. Olha o que João está falando. Que amemos uns aos outros. Não segundo a Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou?
João está respondendo: porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. Irmãos, a Bíblia nos fala lá em Samuel, quando Davi vai ser escolhido por Deus, que Deus não vê como vê o homem, Deus olha o coração. O que tinha no coração de Caim, irmãos? Por que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim? Está aqui. O viver de Caim, irmãos, era maligno. Caim, ele é movido pela inveja. Caim é movido por sentimentos que não agradavam a Deus. E aí nós vamos entender por que Deus não recebe a oferta se o ofertante não está de acordo com a palavra. Não adianta eu ter os dons mais maravilhosos que o Senhor possa dar, se a minha vida não está de acordo com a Bíblia. Não adianta, irmãos. Eu posso vir aqui, passar para a amada igreja uma vida que eu não vivo, dizer para a amada igreja que eu não tenho problemas. Eu posso dizer para a amada igreja que lá em casa é mil maravilhas e que eu nunca me entristeço, que eu nunca me desanimo. Eu poderia fingir e dizer isso para a amada igreja, mas eu ia esconder isso de Deus? Será que Deus não está me vendo lá em casa? Quantas vezes o meu coração também é tentado ao desânimo? Quantas vezes o meu coração também é tentado em ficar em casa, escondidinho no cantinho, sem ter que sair? Mas, irmãos, eu não posso ouvir a minha vontade, porque tem um Deus que me ama, e é por Ele que eu tenho que viver. É por Ele, é só para Ele. Então nós aqui, o Senhor está nos mostrando a história desses homens. E o interessante é que Abel e Caim, na época deles, a lei ainda não tinha sido instituída. Deus não tinha dado a lei que nós conhecemos, a lei que Deus deu a Moisés. Então aqui não é uma questão de saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o certo e o errado. Aqui é uma questão, irmãos, de escolha de vida. Ou eu amo a Deus, ou eu odeio Deus. Ou vocês têm dúvida que Caim amava Deus? Ou eu amo a Deus com a minha vida, tudo que eu sou, ou então eu não amo. Não é uma questão de você saber conhecer a Bíblia, é a questão de, primeiro aqui, escolha de amar a Deus. Veja aí no versículo 5 e 7 do capítulo 4 aí. Capítulo 4 de Gênesis. Versículo 5 e o 7. Olha aí o que está dizendo para o Senhor. O Senhor está dizendo para nós. Ao passo que de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. O que acontece? Ele vai ficar muito irado, né? Aí, continuando. Irou-se, pois, sobremaneira. Olha essa palavra. O que quer nos dizer isso? Que Caim ficou tão irado, que ele vai ter atitude de assassinato, né? E quem é que dá espaço para a ira? Não é a minha vontade, a carne? Irmãos, todos nós aqui iramos. Ou ninguém ira aqui? Será que é só eu? Todos nós iramos. Mas quando você quer agradar a Deus, você vai se segurando, você vai orando. Irmãos, quantas vezes eu com lágrimas, eu implorei: Deus, me muda, me faz uma pessoa pacífica, porque eu sou iracunda. Eu falava alto, eu brigava com os meus filhos. Estou contando a minha experiência. Quantas vezes eu fui aos pés de Jesus: Jesus, me muda, porque eu não quero ser assim. A tua palavra diz que eu tenho que ser mansa, eu quero ser mansa. Ainda não estou como a Bíblia diz que temos que estar. Mas, irmãos, primeiro passo eu já dei. Eu reconheci a minha falha. E eu estou buscando conserto dia após dia. Quando você não se reconhece o pecado na sua vida, quando você não deixa Deus tratar, o que vai acontecer? Alguém jogou uma gota de água em você, vai ser como um rio. Você vai ficar irado. Mas
não é irado só. Uma pessoa te fecha no trânsito. Como você já não tratou isso na sua vida? Essa fechada, você vai ficar tão tomada de ira. Adivinha quem vai gostar? Não vai ser o seu cachorrinho, vai ser o diabo. Ele vai entrar aí. E o ódio vai gerar atitudes, vai gerar consequências. A Bíblia está dizendo então que ele é tomado por essa ira. E por que ele está irado? Isso está demonstrando para nós que isso era recorrente na vida dele. Possivelmente ele sentia, ele tinha ciúmes de Abel. Ele tinha inveja daquilo que Abel fazia. Tanto é que quando Abel traz a sua oferta a Deus, Deus recebe. Mas a dele Deus não recebe. Olha aí outra coisa que vai acontecer com ele. O semblante dele cai. E o interessante que Deus está fazendo essas perguntas. Você pode olhar aí. No versículo, começa as perguntas. No versículo 6. Olha a primeira pergunta. Deus fala para ele, para Caim: por que andas irado? É uma pergunta que Deus faz para ele. Por quê? Aí a outra pergunta que Deus fala para ele: por que caiu o seu semblante? Ele está virado. E por que Deus não recebeu a oferta dele, agora ele vai ficar triste. O semblante dele cai. Provérbios 15, 13, a parte B, o Senhor fala assim para nós: mas pela dor do coração o espírito se abate. Aquilo que está aqui dentro, irmãos, você pode fingir para uma ou duas pessoas, mas você não vai conseguir fingir o tempo todo. Aquilo vai vir para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Então Caim já não consegue mais passar o ar de que está tudo bem. Ele está irado e está entristecido. Aquilo que estava no coração dele vem para fora. Caim então, ele está com o semblante caído. A terceira pergunta que Deus faz para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma pergunta que Deus fala para ele. Se procederes bem, você também vai ser aceito, Caim. E por que você não é aceito? Irmãos, aqui Deus está mostrando para nós uma condição de perdão. A minha vida nada dá certo, tudo dando errado. Aí eu acho que é fácil pôr a culpa em Deus ou em outras pessoas. Mas quando as coisas começam a dar tudo errado, é melhor você ver o que você fez. Muitos casamentos chegam um momento que não dá certo. Estou dizendo de relacionamento, mas pode ser em qualquer coisa. Começa a fazer uma autoanálise. Olha lá atrás, como que foi? Como começou? Como que você deixou a coisa aí? Eu me lembro que no meu casamento, falando de mim, no começo nós tínhamos muitos atritos. Mas porque eu achava que só o Helder que era errado. Eu só colocava a culpa nele. Porque ele não era como eu queria. Ele não fazia como eu queria que ele fizesse. Então eu entrei por outro lado que é pecado. Lado do vitimismo. Eu comecei a ficar com dó de mim. Irmãos, hoje é para a gente rir disso. Mas isso me machucou por muito tempo. Ele não entendia nunca. Porque na cabeça dele ele estava fazendo certo. Mas é porque Deus queria tratar meu coração. Quando eu entendi que eu precisava de Deus, quando eu entendi que eu precisava de Deus, Deus me curou e mudou o Helder da maneira que eu queria. Não seria mais fácil se eu tivesse buscado a Deus em primeiro lugar? Então, o Senhor está mostrando exatamente isso. Que se nós nos arrependermos, se nós andarmos com a vida certa, Deus não vai perdoar, Deus não vai te aceitar. Deus aceitou de Abel, porque Abel cria. Abel amava Deus, mas Caim não cria. Então Caim foi rejeitado. E era tão certeza que a vida de Caim estava uma vida com problemas,
que ele manifesta aquilo que Deus rejeita. As tristezas do coração dele. Números 32, 23, a parte B, vai nos dizer bem assim: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Pessoas cometem pecado e acham que o tempo vai apagar. Mas o que o Senhor está dizendo para nós aqui, para Caim? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Irmão, ninguém vai enganar a Deus. O mal que fazem a você, o mal que você faz a outros, isso está aí, está guardado. O pecado que não é tratado, irmãos, uma hora ele vai vir contra você. O pecado que não é confessado e largado fora, uma hora ele se levanta contra a sua vida. Está dizendo aqui. Em Números 32, 23, está dizendo: e saber que o pecado vos há de achar. Ele vai achar. Por quê? Porque Deus é justo. Então, se você tem algo que pesa contra o seu coração, confesse. Senhor, a tua palavra diz que se eu confessar e abandonar, o Senhor me perdoa. Deus vai te perdoar, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, o Senhor diz assim: ao contrário, Tiago falando, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A respeito de Caim, ele está dizendo para nós que o pecado começa primeiro aqui, no coração, na mente, e depois a gente vai praticá-lo. Muitas pessoas oram para a pessoa não fazer tal coisa errada. Vamos orar porque fulano está pecando. Não, irmãos, temos que fazer o diferente. Temos que chamar a pessoa e dizer: olha, isso que você está no seu coração, isso que você está com as intenções, vai te levar para a morte. Porque o pecado, antes dele ser consumado na prática, ele nasceu aqui, na mente. É o que Tiago está nos mostrando. Primeiro ele nasce no coração, pela cobiça. A pessoa é seduzida. A pessoa ela é seduzida por uma conversa, por um assunto, por uma coisa que vai levando ela, quando ela se vê, está presa naquele emaranhado. E o pecado traz morte. Os gêmeos Esaú e Jacó, né, o Senhor vai nos mostrar claramente que esses dois ali também, eles vão ser um exemplo para nós, né? Quando Jacó, ele está fazendo todos aqueles artifícios ali, porque ele quer as coisas de Deus, as coisas sagradas, as coisas espirituais. Mas Esaú não, irmãos. Esaú, ele entra numa condição e nos mostra uma atitude que muitos cristãos, muitas vezes, ou até mesmo nós, entramos. O desprezo pelas coisas de Deus. A gente vem para uma ceia, uma comunhão dessa, que é uma coisa santa. Se você for ler lá em Coríntios, Jesus falando sobre o pão, sobre a ceia, vocês vão ver como é sério isso. Isso é tão sério, que você mesmo pode estar se condenando ao inferno. Mas às vezes nós confundimos e achamos que ceia é o lugar de confessar pecado. Aí a gente pecou o mês inteiro e vem para a igreja confessar pecado para tomar a ceia. E aí de novo a gente entra na questão do ofertante. A ceia é o reflexo do mês inteiro andou com Deus. Você andou com Deus. É claro que não estou dizendo aqui que ninguém não vai pecar. A gente escorrega em palavras. Às vezes a gente se sobressai, fala coisas que não devia falar. Às vezes a gente escuta conversas que não devia escutar. Aí chega no domingo de ceia, a gente confessa tudo que tem para confessar e toma. Mas aí chega na segunda, começa tudo de novo. Aí no outro domingo, de novo. E vira esse ciclo demoníaco. A ceia é o lugar da comunhão, porque você está em paz com o Senhor. Você andou com Deus, você buscou a presença de Deus. Está certo que se você fez algo errado, você vai confessar a Deus: me perdoe, eu falhei naquele dia.
Mas isso não é a sua prática. Você está aqui hoje para desfrutar daquilo que o Pai deixou, porque Ele fala assim: fazei memória de mim, até que eu venha. A ceia é para você lembrar do que Ele fez por nós, até a volta dEle. Só pode ceiar aqueles que estão com Ele, que é dEle. Está aí no texto, depois nós vamos ler. Então, o caso de Esaú, ele chegou num ponto que para ele tanto faz. Se Esaú tivesse aqui numa ceia como essa, ele ia tomar o suco porque ele estava com sede, ia comer o pão porque ele estava com fome. Por quê? A carne dele era mais importante do que as coisas sagradas. Irmão, você olha essas coisas aqui, você fala: isso aqui é só um elemento simbólico. Não, isso aqui, é claro que a gente sabe que é simbolizando o sangue e o corpo, mas isso aqui vai além de símbolo. Estar aqui entre irmãos, isso vai além de uma religião. Estarmos aqui juntos, irmãos, se vocês entendessem como isso é importante e sério. Então é isso que Esaú representa, o desprezo. A Bíblia vai dizer que ele desprezou a sua primogenitura. Irmãos, nós não ligamos para isso. Tanto faz quem nasceu primeiro na nossa casa, ou quem vai herdar o nome dos nossos pais, porque não é da nossa cultura. Mas para a época deles, a primogenitura é como se fosse receber do pai todas as bênçãos da família. Aquele que era o primogênito, ele ia receber as promessas. Os irmãos teriam que obedecer, porque agora ele seria uma autoridade ali na família. Esaú sabia muito bem disso, mas Esaú desconsidera, despreza. Ao passo que Jacó, ele amou isso, ele queria isso. Ele não era o primogênito, mas ele queria as coisas de Deus. Ele começa a vida errada, Deus vai tratar com ele, mas ele herdou a herança de Deus, porque ele amou, ele creu. Esaú, a Bíblia vai dizer para nós, Hebreus, vamos ver se vai dar tempo de ler, se eu anotei aqui, rapidão aqui, Hebreus só, já vou passar a palavra, mas rapidão, Hebreus, capítulo, Hebreus 12, rapidinho, olha o que diz aí, 12, 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, sentimento, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, o ódio no coração contamina a sua vida e a vida de quem te escuta. Aí no versículo 16, nem haja algum, olha quem que ele está chamando aqui, impuro ou profano, como foi Esaú, que por causa de comida vendeu o direito da sua primogenitura. Olha aí, o que a palavra está dizendo? Essa palavra impuro, irmão, significa imoral no original. Ele era um homem imoral, ligado exatamente à pornografia. No original é esse o sentido. Então Esaú era um homem imoral, e ele também era um homem profano. Ele tratava as coisas de Deus com desdenho. Ele se preocupava mais com a sua vontade pessoal do que com as coisas sagradas. Quantas vezes nós não temos essa atitude, irmãos? Quantas vezes nós não agimos assim? Então Esaú representa a própria vontade carnal, ao passo que Jacó, ele vai se dedicar às coisas espirituais, né? A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Então a gente vê que eles escolheram as suas próprias sentenças. A terceira história, para nós finalizarmos, vai mostrar que os dois filhos de Eli, eles cometeram um pecado gravíssimo. Eles pecaram contra Deus, contra a lei de Deus. Eles pecaram contra o templo, profanando o templo. E eles pecaram contra o povo, contra a nação, porque eles não deixavam esse povo
apresentar suas ofertas de perdão, do sacrifício. Então o pecado deles foi triplo. Por isso, o peso sobre eles ainda foi maior, que o Senhor nos mostra em 1 Samuel 2:25, que Deus os matou no mesmo dia. Tão grave foi a falta desses dois homens. E aí Romanos fala para nós, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e isso é para todos. Deus, ele não muda a sua palavra, ao passo que Abel, ele é contado como os heróis da fé, Hebreus 11:4. A oferta de Abel foi aceita, porque Abel ele cria no Deus que ali for apresentado a ele. Abel andou por fé, a Bíblia chama ele de justo, até depois de morto o sangue dele ainda clamava, porque ele foi assassinado. A história de Jacó, ainda que ele começou errado, mas ele queria as coisas de Deus, ele sofreu por isso, vai pagar um preço alto por isso, mas em todo o tempo, ele tentando se alinhar com a vontade de Deus, também vai ser contado como os heróis da fé, porque creu no Senhor. Já os dois irmãos, Ofni e Finéias, os dois foram exemplo de reprovação, foram exemplos de homens que desonraram a Deus com as suas vidas. Os 6 tiveram oportunidade de adorar a Deus, os 6 tiveram oportunidade de ser exemplos de Deus, mas dos 6, somente 2 agradou a Deus. Eu quero deixar um versículo para a gente terminar. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Hebreus 13:15. O que o Senhor está nos mostrando, o autor está mostrando, irmãos? Que nós devemos continuamente, aonde você estiver, que a tua vida seja um exemplo daqueles que amam a Deus. Quando você trouxer qualquer coisa na igreja, quando você fizer qualquer oferta a Deus, que ela seja aceita, não por causa da oferta que você está dando, mas porque a sua vida é uma vida santa, porque você crê no Deus que você ama. Quando você falar de Jesus para o seu colega, não pense que você está só saindo palavras aleatórias. Faça por fé, porque à medida que você fala, o céu para te ouvir, porque Deus quer ganhar aquela vida, mas sem fé é impossível. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Creia, irmãos. Quando você pegar o carro pela manhã para trabalhar, faça uma oração, convida o Espírito Santo, eu te suplico, senta aqui, dirige esse carro por mim, eu quero ser o passageiro, e o Senhor que vai dirigir esse carro. Saiu para o trabalho é difícil, o trabalho requer muita concentração porque é perigoso. Clama, Senhor, eu estou saindo aqui, mas eu tenho certeza que os teus anjos estão acampados. É promessa. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. É promessa. Anda com Deus e Deus nunca vai te rejeitar. Anda com Deus. Seja o sacrifício vivo. Sacrifício no seu falar, no seu vestir, no seu pensar. Que do teu coração possa sair louvores porque você ama a Deus. Não cantar só porque o Guilherme está cantando aqui com os meninos do louvor. Não cantar porque a Lúcia está aqui entoando o hino, ou porque a Leudes com o irmão Cláudio. Mas louve porque é para Deus que você está fazendo. É Ele que vai receber. Tudo que você fizer, irmãos, faça por fé. Deus não rejeita o que nele espera. Deus ouve a oração de que nele confia. Amém? Quero passar a palavra